Olá pessoal, tudo bem? Espero realmente que sim. Pessoal, uma série de princípios ou mandamentos que precisam ser seguidos para ter sucesso nos projetos. Qualquer que seja o seu tipo, vale sentar que executar projetos dentro do prazo e orçamento previstos, atender a qualidade especificada e satisfazer a expectativa da organização responsável pelo projeto, são os indicadores de sucesso no gerenciamento de programas e projetos, independente da natureza dos mesmos, sejam eles de implantação, expansão de um parque fabril, o lançamento de novo produto de limpeza, o aumento da capacidade da rede de informática de uma organização, a implementação da mudança organizacional do departamento, ou execução de tarefas menores, assim, que não sejam repetitivas, que exigem cumprimento dentro do prazo e orçamento, são importantes. Principalmente os gerentes de projetos querem identificar pontos críticos que determinarão o sucesso ou fracasso de um projeto. E vamos apresentar nessa aula alguns mandamentos, tá? Que segundo grandes profissionais da área, e também assim pela minha experiência, devem ser obedecidos para gerenciar programas e projetos com sucesso. O primeiro mandamento é, pessoal, isso é importantíssimo, concentre-se ativamente na função da interface. Como assim? Dê atenção às interfaces gerenciais, às áreas indefinidas e nebulosas, procure aproximar equipes, organizações e sistemas. Questione responsabilidades que não estejam claras. Pergunte sempre para quê, quando, como, por quê. Atue como catalisador, como elo de ligação, pois é nesses pontos de conexão entre áreas de pessoas ou sistemas que há grande probabilidade de correr falhas. E o segundo mandamento, pessoal, presta bastante atenção. Faça a montagem de sua própria equipe, inicie os trabalhos com membros-chave de sua confiança, examine as habilidades do pessoal disponível, procure mesclar as equipes de forma eficaz, insista no direito de fazer modificações sempre que necessárias, verifica as habilidades e os comportamentos dos membros da equipe, motive-os através de bom exemplo e providencie treinamento adequado. O segundo mandamento é faça a montagem de sua própria equipe, inicie os trabalhos com membros-chave de sua confiança, examine as habilidades do pessoal disponível, procure mesclar a equipe, pessoal, sempre é importante isso, de forma eficaz, insista no direito de fazer modificações sempre que necessárias, verifique as habilidades comportamentais dos membros da equipe, isso é importante, motive-os através de bom exemplo e providencie o treinamento adequado, inclusive para desenvolver um espírito de equipe. O terceiro mandamento, planeje técnica e estrategicamente. Comece planejamento em níveis globais, utilize abordagem estratégica, esteja seguro dos objetivos globais, isso é importante. Determine os marcos, estabeleça um consenso em relação à filosofia do gerenciamento para maiores projetos. Utilize a estrutura analítica do projeto, o chamado WBS, Work Breakdown Structure. Comece no topo e em seguida estrutura o projeto em diversos níveis, até conseguir chegar ao chamado pacotes de trabalho gerenciáveis. Importante. O quarto mandamento é lembre-se da lei de Murphy. Se algo puder dar errado, vai dar, disse Edward Murphy, um engenheiro da Força Aérea Americana com vivência em projetos e é considerado filósofo do caos por muitos. Examine estratégias, planos e sistemas, elimine as fontes de possíveis fracassos. Então é importante, designe um advogado do diabo, para fazer uma checklist de revisões, ensaios, visando eliminar a possibilidade de algo dar errado. Não permita que o Murphy comprove sua lei no seu projeto, importante. O quinto mandamento, vista-se as 3 camisas do gerente de projetos. 3 camisas. Então, utilize sempre essas 3 camisas do gerente de projetos. Quais são elas? Primeiro, a própria do projeto. Então, vista a camisa do próprio projeto, que atingir os objetivos de qualidade, de custo, de prazo. Então, segundo, a do cliente, a segunda camisa, o stakeholder, atender às suas necessidades. O cliente tem sempre razão. E, finalmente, seja leal à sua própria organização. É ela que paga o seu salário.
E em algumas situações, essas três visões podem levar o gerente ou profissional da área, né, a ter um conflito, pois os focos e interesses também podem coincidir. Então tem que ser analisado isso. O sexto mandamento, administre conflitos. Importante esse mandamento. Em situações de mudança, sempre aparecerão conflitos. Administrá-los faz parte do seu trabalho, do trabalho de gerente de projetos. E como agente de mudança, lide com o conflito quando ele surgir na hora. Negocie quando os interesses diferem, quando ambos os lados precisarem vencer, ou quando você não ganhar nada se não negociar. Force a questão quando o princípio for importante, ou a sobrevivência estiver em questão. Lembre-se, pessoal, provoque que o conflito, se esse for necessário para atingir os objetivos do projeto, então provoque o conflito também. E já que os conflitos são normais quando se trata de projetos, esteja preparado para enfrentá-los com a disposição, tá? Importante. Sétimo mandamento, espere o inesperado. Esteja preparado para lidar com o inesperado. Primeiramente, lide com o inesperado ou esperado, tá? Como assim? Ou seja, aquele que pode ser previsto e determinado por contingências. Tá? Examine projetos anteriores e observe os problemas típicos. Prepare soluções alternativas. E assim, o caso de previsão de chuvas, por exemplo, ou flutuações do mercado. Por outro lado, para o inesperado, não entre em pânico, mantenha-se flexível, procure soluções. E se uma não funcionar, tente outra. Exemplos, ações de terroristas, calamidade natural, uma greve inesperada, falta de energia ou suprimentos por um período maior que o usual que pode ocorrer. Oitavo mandamento, confie na sua intuição. É verdade. Respeite a sua intuição, mas use também abordagens analíticas. Use fontes de informação, opiniões de expert e técnicas decisórias e utilize soluções clássicas, como análise sequencial, de tomada de decisão. E antes de tomar a decisão final, reveja a situação e escute cuidadosamente o seu sexto sentido. Tá? Isso, os gerentes de projetos, assim, de grandes projetos já falam isso. O nono mandamento, aprimore suas habilidades comportamentais. Aprimore suas habilidades comportamentais. Lembre-se que são as pessoas e não as ferramentas que gerenciam e coordenam os projetos. O sucesso do projeto depende primordialmente do comportamento gerencial e do impacto dessas no projeto. Todas as atividades, principalmente os projetos feitos através de pessoas, todos os projetos são, pessoal. Portanto, redobre sua atenção e melhore suas habilidades e da sua equipe para lidar com os outros. Participe de seminários sobre comportamento. Recicle-se sempre. Tá? 10º mandamento. Resolva problemas através da negociação e da colaboração. Utilize abordagens de tomar decisões do tipo colaboração. Todas as partes se interessem em maximizar os resultados de solução. Procure criar sinergia, tá? Isso é importante. Também utilize a negociação. Alguns interesses são comuns, mas existem posições de conflito. Negocie através de planejamento e o dimensionamento dos interesses, medindo as forças e fraquezas de outra parte. Em seguida, examine seus próprios interesses, forças e fraquezas e busque uma troca aceitável. O 11º mandamento. Controle e avalie resultados. Controle e avalie resultados. Implante sistemas e técnicas gerenciais que lhe permitam, pessoal, acompanhar o andamento dos trabalhos e também da tomada de medidas corretivas ao longo dos cursos mesmos. Os sistemas deveriam ser simples e flexíveis, especialmente para projetos de curta duração. Tá? Então, a postura gerencial deverá ser acompanhada de acompanhamento e monitoramento, seguindo por uma atitude de correção e pró-ação. O controle só serve se resultar em ação corretiva. 12º mandamento. Lembre-se do 2 enfoques. Planejamento de projetos inclui a fixação de objetivos e previsão de recursos e a prevenção, tá, pessoal, de dificuldades e o esboço de soluções. Através do planejamento, o panorama de projetos pode ser avistado e planos podem ser traçados para nortear a execução das atividades inerentes à sua implantação. O planejamento, portanto, é a chave do sucesso em administração de projetos. Um planejamento importante. No entanto, 2 enfoques que devem ser dados ao assunto. Então, existe o enfoque técnico e o gerencial. Técnico e gerencial. São diferentes e ao mesmo tempo complementares. Por mais perfeito que seja o planejamento técnico, dificilmente terá eficácia sem o planejamento gerencial. Por outro lado, pessoal, a abordagem gerencial também será pouco eficaz
e sem sustentação técnica. É preciso juntar duas ferramentas para bem administrar os projetos. Vamos a uma descrição mais detalhada desses enfoques, o técnico e o gerencial. Primeiramente, o enfoque técnico. A abordagem clássica de planejamento de projetos, pessoal, diz que basta cumprir a metodologia detalhada para se ter um projeto bem planejado e controlado. Mas como isso? Tá? Como que pode acontecer? Conhecer a situação, levantar dados e informações através de entrevistas, fluxo de dados, questionários, documentação, observações, fazer um checklist, organizar as informações em forma de diagnóstico, estudo de viabilidade ou similar a isso. Tá? Então, definir objetivos, também é importante. Preparar a definição do escopo, especificação funcional. Se for uma instalação física, a capacidade nominal das unidades deverá ser especificada. No caso de sistemas ou projetos de mudança, o resultado final desejado deverá ser quantificado na medida possível. É importante quantificar. Tá? Então, em alguns casos, essa etapa tomará a forma de um projeto básico, chamado projeto básico. Fixar estratégia, estabelecer a metodologia geral, o plano básico para se conduzir o projeto. Para alguns tipos de projetos existe uma metodologia padrão, que influenciará fortemente a estratégia. Para os outros, a estratégia será peculiar a cada projeto. Às vezes essa etapa toma a forma de um plano gerencial, chamado plano gerencial. Identificar as atividades, subdividir o projeto como um todo, em pacotes de trabalho, passíveis de serem gerenciados e controlados. A chamada estrutura analítica do projeto, ou em inglês WBS, Work Breakdown Structure. É genericamente aplicável a todos os projetos. Determinar a sequência em que atividades deverão ser executadas. Todas deverão ser conectadas através de uma rede independente. Tá? Precisamos também identificar recursos, determinar os recursos humanos disponíveis para desenvolver o projeto, analisando a qualificação, o tempo de utilização e a quantidade de requeridos. Também levantar as necessidades de recursos financeiros e materiais e de equipamentos especiais, caso precise. Pessoal, também precisamos estabelecer tempo para cada atividade e fixar datas. Com base nos recursos, calcular o tempo de execução para cada atividade. Em caso onde há a limitação ou escassez de recursos, essa etapa poderá proceder à etapa anterior. Estabelecer o calendário das atividades, levando-se em conta o horário trabalhado, fins de semana, feriados. Todas as atividades, portanto, pessoal, terão datas programadas para o início e o término. Algo também muito importante é rever tudo. Ajustar as necessidades do prazo global com as disponibilidade de recursos. Analise de novo a lógica, buscando executar trabalhos em paralelo, refinar o plano, sempre refinar o plano. Tá? Agora vamos analisar com relação ao enfoque gerencial. O enfoque gerencial, as atividades em projetos são executadas e coordenadas por pessoas. Portanto, há necessidade de planejar também o lado da coordenação do projeto. Mas como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer esse planejamento? Eu preciso fazer articulação política do projeto, ajustar as partes envolvidas, procurando consenso quanto ao escopo e ao chamado modus operandi para administrar o projeto. Selecionar os membros-chave do projeto, escolher as pessoas com experiência e comportamentos compatíveis com as necessidades do projeto. Então é importante essa parte inicial, estabelecer um bom esquema também de comunicação, fixar a filosofia da comunicação que prevalecerá durante o projeto. Então tem questão de procedimentos, relatórios, reuniões, entrevistas, uso de mídia eletrônica, fluxo formal ou informal. Então tem que analisar como que vai ser essa comunicação. Levantar necessidades de entrosamento e treinamento através de consultas, descobrir as reais necessidades para desenvolver, entrosar a equipe. Também, pessoal, precisamos é importante isso, preparar e executar programas de treinamento, formular e realizar um programa que integre os membros da equipe, efetivar a auditoria gerencial e tomar medidas corretivas. Importante. Então, abordar o estado do espírito da equipe, grau de conflito, sistema de comunicação e a eficácia gerencial. Agir no sentido de corrigir, caso tenha algumas disfunções, tá? Corrigir essas disfunções. Monitorar aspectos comportamentais e realizar o chamado coaching, que é o aconselhamento, acompanhar a interação dos membros da equipe, identificar desvios e eventuais, caso tenha, à medida que os desvios se apresentem, realizar trabalhos individuais no sentido de corrigi-los. Alternativamente, usar assessoria externa, caso precise. Pessoal, perceberam nesses mandamentos reside boa parte da chave do sucesso de um projeto.
qualquer que seja seu tamanho e duração. Se respeitados esses mandamentos, o projeto certamente será concluído dentro do prazo e do custo e atenderá à qualidade e às expectativas do cliente. Isso é importante. Espero que tenham compreendido essa aula e já sabe, qualquer dúvida entre em contato. Bons estudos e até a próxima.